Olá, está no ar Comunique. O nosso programa hoje está bombando e a pauta é imperdível. É a repercussão que houve aqui essa semana em Goiânia. Muito triste. A Tainara, a Stephanie, a Tawane e a nossa advogada criminalista aqui, que são minhas convidadas. Nós vamos dar uma pauta muito interessante e que você aí de casa tem que ficar muito alerta. Pois é, Tainara, infelizmente o assunto é constrangedor, é triste. Isso sirva de alerta para várias moças aí que acham que namorar, que se relacionar é coisa fácil e não é. Tainara, me relata mais ou menos o que vocês duas passaram. Bom, eu conheci o Matheus, eu tinha 15 anos. De começo eu não tinha nenhum relacionamento amoroso com ele, de fato. Eu tive uma relação sexual e de lá surgiu um filho. E daí partiu pra ter um relacionamento amoroso, aí a gente começou a morar junto, enfim. A partir de um ano daí, começou as agressões físicas, ele era muito ciumento, ele tinha ciúmes até do meu cachorro, ele já chegou a estrangular o meu cachorro por... Ele estrangulou o animal? O meu cachorro. Minha mãe, num dia anterior, ele tinha me agredido, eu estava toda roxa e no dia seguinte era o meu aniversário. Minha mãe foi lá pra casa com algumas pessoas da minha família, no andar de baixo e... A neném vai dando procedência mesmo, porque a criança é filho do agressor. Infelizmente, são duas crianças cuidando de criança. A Tainara também tem um filho com o agressor. Pode dar continuidade, Tainara. Então, no meu aniversário, minha mãe viu os meus roxos, me perguntou o que houve, eu inventei que eu tinha batido em algum lugar, porque sempre a gente bate em algum lugar das roxas e tal. Ela acreditou desconfiando, mas ela precisou pegar algo no apartamento e assim que ela subiu, junto com a minha tia, ela viu ali no flagra o Matheus estrangulando o meu cachorro. E aquilo fez total sentido pra mim, do meu cachorro viver com medo debaixo da cama e fazendo xixi sempre, sem parar. Ele não podia ver o Matheus porque ele fazia xixi. Então, o agressor realmente ele só não é perigoso com pessoas mesmo, mas também com animais. Isso é muito triste, viu? É um alerta para que outras moças vejam como é que o comportamento do rapaz com família, com vizinhos. E vocês eram amigas, é isso? Isso, eu avisei, eu alertei. A gente chegou até essa exposição na internet também. Muitas pessoas me julgam hoje por pegar esse caso, mas eu não pego o caso por ela, eu pego o caso por mim, porque na época que eu sofri as agressões por ele, eu não tinha voz alguma. Até a minha família me calou diante disso, porque ele era perigoso até para minha família. Ele já chegou a roubar uma das empresas da minha família. Nisso a gente tem provas, vamos buscar na delegacia amanhã, né? Temos provas, temos vídeos, temos tudo. Então, assim, minha família sempre tentou me calar para tentar manter a paz. Porém, foi me assustando o meu filho chegar em casa me contando que ele assistia, as cenas que ele assistia do pai dele. Quantos anos seu filho tem? Meu filho tem 5 anos. Ele tem convívio com o pai? Infelizmente, mas eu não quero que tenha mais e eu não pago para ver se ele vai ser agressivo com o meu filho também. Com certeza. Não e a amizade de vocês com certeza deveria ter, assim, teve um abalo, né? E hoje a Tawane também tem um filho com agressor, né? Uma menininha de quanto tempo? 2 meses. 2 meses. E seu relacionamento começou em julho de 2019, é isso? Isso. E desde lá pra cá, relata como é que era o seu relacionamento com o agressor, porque já que a Tainara falou que te alertou durante todo o tempo as possíveis agressões. Então, o Matheus era uma pessoa muito ciumenta. Ele, desde o começo, ele foi me tirando do Instagram, foi tirando as minhas amizades. Eu não podia ter amiga, eu não podia me arrumar, eu não podia fazer nada, porque era motivo de agressão, tanto verbal quanto física. E quando fez 1 mês de relacionamento, já teve a primeira agressão, onde ele me trancou dentro do quarto dele. Não queria deixar eu ir embora, porque a gente brigou, era de madrugada, ele não queria me deixar ir embora, então ele me trancou dentro do quarto dele. E assim, eu comecei a viver num relacionamento abusivo, onde eu era totalmente dependente dele psicologicamente. Eu não conseguia sair dessa relação, eu me via totalmente presa ali. E todas as vezes que ele fazia alguma coisa, que ele me agredia tanto verbalmente quanto fisicamente, ele vinha com inúmeras promessas de mudanças, de que ia mudar, de que ia melhorar, de que não iria colocar a mão em mim mais.
E a gente sempre acredita, porque a gente está vivendo, tipo, dentro de uma bolha, dentro desse relacionamento que é como se fosse uma bolha. A gente não consegue ver além do que a pessoa passa pra gente. E você já com esse problema todinho, você resolveu engravidar? Ou houve um compartilhamento desse sonho com ele? Me explica mais ou menos. Eu já tenho um filho de 4 anos, né? De outro relacionamento. E eu jamais tinha vontade de engravidar, mas eu cheguei a engravidar. Minha filha é tudo pra mim, minha vida, uma joia na minha vida. Só não arrependo desse relacionamento por causa da minha filha, porque senão arrependeria pelo resto da minha vida. Vocês moraram juntos? Moramos. Vocês casaram? Não casamos, a gente só chegou a morar junto. E os familiares deles? Seu convívio era com os familiares deles, eram bons? Com a mãe e com o pai, sim. Mas o pai era muito calado, ele e o pai não dão certo. Eu vejo que a televisão anda mostrando muito o convívio e a luta do próprio pai, do Matheus Faleiro, para defender o filho. Isso me deixou um pouco assim complexa, que um pai vendo todo o agressor com 2 pessoas que supostamente, né, deveriam dar apoio a elas e 0 apoio, e o agressor posta em redes sociais calúnias, defamações contra vocês. O que leva vocês a realmente a tomar, a incentivar frente disso para alertar outras mulheres? Pode falar. Uai. Então, como eu me via presa na relação, eu tinha que fazer alguma coisa pra eu ter voz, para outras mulheres ficarem sabendo e também não se calarem diante de uma situação dessa. E também eu consegui sair dessa relação, eu consegui ter o apoio de pessoas para conseguir sair dessa relação, que era uma relação abusiva. Então... Manipulador. Exatamente. Ele era manipulador ao teu tempo, Ele sempre foi manipulador. Ele me fazia acreditar que a culpa dele ter me agredido era minha, porque eu usei uma roupa curta, ou porque alguém deu em cima de mim, porque eu permitia alguém dar em cima de mim no meio da rua. Ele fazia eu acreditar que todo aquele surto dele era culpa minha. Ele sempre foi assim, ele sempre foi muito manipulador, não julgo os pais dele, porque ele manipula muito bem, assim, é inacreditável a manipulação dele, porque diante de fotos, vídeos, provas, áudios, a gente tem de tudo. Se quiser colocar aí na tela pra vocês verem meu olho roxo. Ele chegou a atacar a minha cabeça no vidro da janela da minha casa na época e quebrou o vidro da janela. Ele me enforcou, tenho marcas de enforcamentos no pescoço. Ele foi preso, a polícia pegou ele no dia, em flagrante. Ele foi preso, no dia seguinte ele saiu me mandando mensagem dizendo que poderia ter matado eu e meus amigos se ele quisesse, mas ele não fez isso porque ele me amava. E que ele foi lá na intenção de se resolver comigo. E quanto mais eu falava pra ele que eu não queria ficar com ele, mais ele me agredia. Eu percebo que isso aí já é um caso também, eu penso que é de doença. Que Muita. existe algum meio de tratamento, eu sou leiga nisso. Os pais nisso. tentam defender, né? Eu sou leiga nisso, mas eu tenho certeza que o próximo programa eu vou procurar uma junta médica, entendeu? Para mim dar uma orientada e mesmo trazer para vocês aí de casa. Porque casos iguais a esses aqui em Goiás, em todo o Brasil, é corriqueiro. E nós temos sim que alertar. Todos os meios de comunicações têm que se unir para ter esse alerta, porque eu vejo que já está expandindo, porque está tendo uma falta de controle. E eu penso que as redes sociais são 2 influências que estão aqui. As redes sociais é o único meio de pedir socorro, depois passa-se para a televisão. Enquanto as redes sociais não dão um grito de alerta, o pessoal das TV não dá posicionamento. Vocês conseguiram assim, êxito na delegacia? Foram fácil acesso? Foi sim. Pra mim foi. O dela mais recente, né? Já o meu, por diversas vezes os oficiais de justiça vieram a me procurar e eu não dei andamento no caso, porque como eu informei pra vocês, minha família tinha medo, todo mundo tinha medo, então falava, não mexe com isso, deixa isso pra lá. Então eu acabei não dando andamento ao processo e assim meu processo foi arquivado. Mas o que eu luto hoje pela justiça, pode ser pela Tawane,
a causa dela é já conseguir a justiça pelo que eu apanhei no passado, mas minha luta hoje é não deixar o meu filho com aquela família, porque elas são literalmente um ninho de loucos que apoia agressores, que criam agressores e que estão ali. Eu tenho áudios dela falando que é vergonhoso para ela, que ela tem vergonha, mas que ela jamais vai deixar de sair do lado do filho dela igual eu quero. Não é eu que quero, é o certo de mamãe fazer. É o certo de mamãe fazer. Infelizmente, pais, eles têm um contexto de visibilidade bem diferente. A doutora Amanda Soma está aqui do meu lado, ela é especialista nessa área criminal. Tudo bem, doutora Amanda? Tudo bem, você? Tô joia. Eu quero que a senhora traz mais para nós essa experiência, né, na real, do judiciário. O que essas meninas realmente podem procurar fazer, porque tem muita gente que não sabe nem o que faz. Sim, com certeza. Então, muita gente que vê de fora já imagina como duas meninas jovens, bonitas, apanharam tantas vezes, passaram por essa situação e não fizeram nada antes, ficaram quietas, ficaram caladas. Mas só quem está de dentro, só quem conhece, tem convívio ou trabalha com quem está de dentro dessa situação entende. Porque não existe apenas um tipo de violência contra a mulher. A violência não é apenas a violência física. Existem outros tipos de violência também. E nós vamos num breve intervalo. Nós estamos de volta aqui da doutora, porque ela vai explicar tudo direitinho. A Prefeitura de Goiânia e os municípios da região metropolitana prorrogaram por mais 7 dias as medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19. A única forma de reduzir a contaminação é diminuindo temporariamente a circulação de pessoas na nossa cidade. Também ampliamos a fiscalização nas ruas e nos terminais do transporte coletivo. Vivemos hoje o pior momento da pandemia em nosso país, e ignorar isso é colocar em risco a vida da nossa população. Quanto mais evitarmos a circulação de pessoas nas ruas por agora, mais rápido retornaremos nossas rotinas. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura abriu 118 leitos de UTI exclusivos para a Covid e alcançamos o maior número de UTIs ativas da história. Mas sem medidas de restrição, o vírus continuará avançando e tirando vidas. A taxa de ocupação das UTIs chegou quase ao limite da capacidade mesmo com a ampliação dos leitos. Estamos travando uma verdadeira guerra contra a Covid-19, mas somente juntos venceremos esse mal. As UTIs estão lotadas, enfermarias estão lotadas. Por mais que você abra mais 30 leitos de UTI, vai continuar assim se as pessoas não tiverem consciência. Acho que tá todo mundo muito exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. O governo de Goiás ampliou o número de leitos e criou 8 novos hospitais dedicados à Covid-19. Faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Eu não tenho ar. Sinto muito a falta de ar. Estou passando momentos difíceis. Eu conto com a ajuda aí de vocês, com o milagre de Deus, e o meu caso não evolui. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. E nós estamos de volta aqui com a doutora Amanda. Doutora, dando continuidade ao que a senhora estava explicando, levanta muita questão de que as vítimas ficam amedrontadas. Elas têm medo de chegar na delegacia e fazer a denúncia. Por quê? Então, geralmente os agressores, eles são manipuladores e as vítimas ficam literalmente dentro de uma teia, dentro de um feitiço que eles colocam elas. Porque é questão sentimental, dependência emocional. Precisa muito de uma ajuda de um profissional como um psicólogo, ou um apoio de família, ou de amigos, e mesmo assim é muito difícil sair, porque ninguém já começa no primeiro mês de namoro, muito difícil, no primeiro encontro ali, primeiro mês, já batendo, já dando murro. De primeiro momento, eles são príncipes, eles são maravilhosos, são incríveis. E aí eles te batem, mas falam, eu te bati porque você fez isso, e antes eu era incrível, então se eu tô assim, a culpa é sua. E a mulher se sente culpada, a mulher se sente a errada, a mulher se sente que ela mereceu sofrer aquela agressão. Porque antes da violência física, eles praticam a violência psicológica, que é todo aquele tipo de violência que perturba a liberdade mental da mulher. Por exemplo,
é perseguição, que tira a autoestima da mulher, que tira sua autoconfiança, seu autocontrole. Tem a violência moral, tem a violência patrimonial, a violência sexual, que infelizmente muitas mulheres sofrem e acham que não sofrem porque acham que só porque elas namoram, elas são obrigadas a ter relações sexuais com os namorados. Mas quando a mulher não está afim, se ela falou não, e o namorado faz, mesmo sem ela querer, é um tipo de violência, estupro, é violência sexual. E tem a violência que geralmente é a última que acontece, que é a violência física, né? Que é o estágio final. E geralmente quando a mulher chega nesse estágio de ter uma violência física, ela já passou por tantas violências, ela já está tão abalada, ela já está tão destruída, que ela não consegue sair, ela não consegue pedir ajuda. Às vezes ela pede ajuda, mas ela tem vergonha. Às vezes as pessoas falam, ela não quer escutar, porque ela prefere escutar o agressor, ela prefere achar que ele vai mudar, aquele famoso conto de fadas, né? Acha que o sapo vai virar príncipe, mas não é. Por isso que é muito necessário a gente escutar o conselho de pessoas que passam pela mesma situação e entender que realmente o que a gente está passando, muitas vezes a gente não é exceção. Se está ali com vários sinais, fica esperta, fica atenta. Se o seu namorado, se o seu companheiro encostou a mão em você, foi mais agressivo, tratou de uma forma violenta, denuncie. Temos os canais de denúncia, 180, ligação gratuita a qualquer momento, faz a denúncia. Também nas delegacias especializadas, né, Delegacia da Mulher, pode ir lá fazer a denúncia. Lembrando que o crime de lesão corporal é ação pública incondicionada, ou seja, a partir do momento que a mulher vai lá e faz a queixa, né, faz a ocorrência, não tem como ela retirar. Porque isso é uma forma do Estado protegê-la. Porque muitas vezes a mulher vai lá, fala tudo, tá toda machucada, uma semana depois volta. Doutora, tem muitas mulheres que deixam para fazer essa denúncia depois. Já não existe mais as marcas de agressões. E geralmente elas se sentem um pouco assim, como eu vou chegar lá na delegacia e vou falar se eu não tenho mais marca? É minha palavra contra a dele. Tem um apoio para isso? Tem muita gente que não entende que se você denunciar, também tem sua voz, né, a escutar lá na delegacia. Sim, claro que o exame corpo dele é muito importante, mas caso já tenha passado dias, caso você não teve coragem no momento e depois teve essa vontade, essa coragem, pode sim denunciar. Há outras maneiras de produzir provas que não sejam esse exame, provas testemunhais, vídeos, áudios, tem diversas maneiras de produzir. Então, assim, o importante é dar esse primeiro passo, é ter essa coragem para se libertar. E também pedir as medidas protetivas. Com as medidas protetivas, o agressor não pode chegar perto de você ou da sua casa, nem manter contato por WhatsApp, rede social, nem nada disso. Caso ele descumpra essas medidas protetivas, o juiz vai apertar um pouquinho mais, podendo chegar até a prisão. Que, inclusive, está acontecendo um caso similar na questão do Matheus Faleiro, porque ele tinha uma medida protetiva, e aí ele descumpriu a medida protetiva, a Tawane foi na delegacia, relatou isso, o juiz deu uma apertada ali e falou, olha, a gente vai colocar a tornozeleira em você, porque tá perigoso e etc. Mas antes de realmente, de fato, colocar essa tornozeleira, ele descumpriu de novo a medida protetiva e voltou a falar com a Tawane, chamando ela de mentirosa e várias outras coisas, sendo que tem diversas provas, áudios, comprovando que, de fato, ocorreu as agressões. Isso foi relatado em delegacia, agora nós estamos esperando uma decisão judicial para ver se vai continuar só com monitoramento eletrônico ou se ele vai ser preso preventivamente. Doutora, eu também, assim, eu vi que o caso da Tainara, ele era menor. Sim, sim. Isso não tem se não tem um agravante, não coloca também o caso dela no meio desse para que haja maior impulso em posicionamento de colocar ele mesmo numa posição mais difícil? Então, ele não pode responder pelo processo da Tainara, por ele ser menor de idade, o processo já foi arquivado, né? O que tinha que ser feito pela Tainara já fez. A questão agora que o caso da Tainara influencia muito é a questão de mídia, de visibilidade, das pessoas verem que realmente não é só com a Tawane que aconteceu isso. Aconteceu com a Tainara também. E pelo comportamento dele, o modus operandi que ele fazia o crime, o que é o modus operandi? A maneira que ele agia. A questão de sempre ser por ciúme e às vezes ser do nada, ele já surtava, já agredia, já gritava. Então, assim, isso indica
ao meu ponto de vista, né, que estou na defesa das meninas, que a personalidade dele é voltada a tipos de crimes de violência doméstica, o que pode deixar a pena dele mais grave. Fora que foram diversos crimes, então também como assistente de acusação das meninas, que eu vou entrar no processo, a gente vai pedir a continuidade delitiva, para ele ter realmente uma pena justa, para não ficar ali igual só cesta básica, só serviço para a comunidade, só assinar, igual muita gente fala. Muita gente nem sabe se é isso mesmo que acontece, mas fala, dá só cesta básica. Mas assim, para não dar só cesta básica, né, assim, na linguagem popular, a gente vai fazer um bom trabalho para ele ter a pena justa e adequada ao caso. E pedir uma medida protetiva também, porque eu vejo que, da maioria dos casos, passa-se um tempo, né, e o agressor, ele vem com mais fúria. A Tawane já tem. A Tainara tinha, a gente até conferiu hoje, inclusive, já está suspensa, porque ela tinha por um outro processo que foi arquivado, e como ela não deu andamento, tem muito tempo, foi suspenso, mas a gente vai analisar sim a possibilidade de estar pedindo uma nova, por questão de segurança dela, pelo caso estar na mídia, querendo ou não, a gente fica com medo, hoje em dia a gente tem que ter medo de tudo, e assim, ela tendo essa medida protetiva é uma maneira de assegurar mais a vida dela, né? Então a gente vai sim analisar essa possibilidade. Com certeza. Tainara, e o agressor, ele não te procurou depois de ter visto a repercussão? Várias vezes. Eu bloqueei em todas e ele me procurou em todas. Ele usou os meios de rede? Mudou de número, Facebook, Instagram, WhatsApp, bloqueei, mudou de número, me mandou mensagem. E todas as mensagens você levou à delegacia, deu procedimento? Porque no caso, doutora, veja assim, a partir do momento que já ele fez uma reabertura de ameaça, pode dar uma continuidade também com ela, né? Sim, ou não? A gente tem que pedir uma nova medida, porque a dela era de um outro processo que já foi arquivado, então tem que ser feito um novo pedido em delegacia, né? Ou diretamente para o juiz para ter uma nova proteção para ela. É porque no caso o agressor continua a ameaçar um caso que para ele já estava encerrado, mas como tem filhos envolvidos, né, que são crianças, eu creio, não sou muito conhecedora dessa parte, que geralmente o judiciário tinha que estar mais assim, voltado à proteção. Sim, neste ponto o judiciário atua de forma bastante correta e bastante célere nessa questão da proteção das mulheres em relação à medida protetiva. Geralmente as decisões saem rápido. E se descumpre, tem tornozeleira mesmo, vai preso mesmo. Então, é um ponto, assim, que a justiça funciona. Porque muitas coisas a gente vê, pessoal, todo mundo falando, a justiça é falha. Mas nesse ponto, pelo menos, assim, funciona muito essa questão de medida protetiva, né? Agora, a questão é a pessoa cumprir a medida protetiva. E se ele não cumprir, é cadeia? Sim, agora, neste caso que ele já está agora, o juiz já deu uma chance. Falou, olha, você descumpriu tornozeleira. Aí ele descumpriu de novo, mas ele ainda não estava na tornozeleira. Nós estamos esperando que venha uma prisão preventiva. Mas pode ser que não venha, porque ele ainda não estava de tornozeleira, pode ser que o juiz ainda dê essa chance para ele, que a gente espera que não aconteça, né? Mas tudo pode acontecer. Doutora Amanda, e eu quero que a senhora deixe aí o seu conselho para essas moças, né, que embarcam nessas aventuras, desses amores. Eu acho assim que é um amor que não existe, porque, na verdade, eu acho que a senhora e eu sabemos muito bem que relacionamento hoje em dia está como um macarrão instantâneo. E eu quero que a senhora aconselhe aí, para todo mundo aí de casa, o que realmente uma moça deve observar para ter um bom relacionamento, não deixar isso acontecer. Observem os mínimos detalhes, a forma que ele te trata não só nos momentos de amor, de sentimento, mas também a forma que ele te trata nos momentos de raiva. Se ele já demonstra sinais de agressividade, como ele trata a família, como ele trata os amigos. Observem os mínimos detalhes. E assim, vamos ter sororidade umas com as outras, vamos nos unir cada vez mais, porque unidas somos mais fortes. Nós somos as vítimas, as mulheres são as vítimas, os agressores que têm que pagar por isso. Então, assim, não adianta a gente ficar apontando o dedo uma para as outras e falar, você está errada por conta disso, disso. Temos que nos unir, os errados são eles. E, assim, procurar a justiça, procurar denunciar, procurar advogado também, né, para fazer a defesa junto com vocês, porque advogados criminalistas não só ficam do lado do agressor, como muita gente acha, advogado criminalista vai sempre defender o agressor. Não, a gente pode atuar como assistente de acusação por parte da vítima, né, para fazer eles pegarem uma pena mais justa ao caso. Então é isso, a gente tem que ficar unidas, observar muito as pessoas com quem nos relacionamos e denúncia, denúncia atrás de denúncia, até eles verem que não vamos nos calar.
É isso aí. Quero agradecer a doutora Amanda Soma, a Tawane e a Tainara. E fica de alerta para vocês. Muito obrigada por vocês estar aqui com a gente e fiquem com Deus.